Olá pessoal, bom dia. Vamos nós aqui tratar mais uma vez de uma questão do Enem, fazendo aquela nossa análise inicial sobre a prova de 2010, tá? Então, como vocês já sabem, meu nome é Simão Tanus e minha tentativa é esclarecer as possíveis dúvidas de vocês. Vamos lá. Eu quero começar, falando da questão 37 da prova do Enem de 2010, que é uma prova que traz uma questão que faz a gente refletir sobre algo que o Enem vem constantemente batendo na tecla. E é interessante que a gente vai perceber em 8 anos a mudança de pensamento, de perspectiva sobre esse contexto histórico, político, geográfico. Então, como a gente já discutiu, toda vez que a gente fala de uma questão, a gente tem que analisar a ideia de habilidade, que é o eixo cognitivo, o verbo, a ação, um eixo do conhecimento, o conteúdo. Aqui eu vou identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas, de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Vamos lá. Questão 37. Os meios de comunicação funcionam como um elo entre os diferentes segmentos de uma sociedade. Nas últimas décadas, acompanhamos a inserção de um novo meio de comunicação que supere muitos outros já existentes, visto que pode contribuir para a democratização da vida social e política da sociedade, à medida que possibilita a instituição de mecanismos eletrônicos para efetiva participação política e disseminação de informações. Constitui o exemplo mais expressivo desse novo conjunto de redes informacionais, a internet. Olha só que curioso, em 2010, o Enem colocava a internet como algo milagroso, como algo visto de uma forma um pouco romantizada, vamos assim dizer, apenas como uma forma de democratização do conhecimento. Só que o tempo passou e a internet, como todos os instrumentos humanos, ela pode ser utilizada de diversas formas. Tanto você ensinando o alunado e educando a sua sociedade para usá-la de forma positiva, como muitas vezes ela é usada de forma não muito positiva. Por que eu estou falando isso? Em 2018, a gente pode pegar o tema da redação do Enem, que foi o seguinte: manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Olha só que interessante, As eleições de 2018 elas foram marcadas, seja, e aqui a discussão política ela não é válida, porque não há anjos e demônios na política, todos se utilizaram disso de alguma forma. Os dados foram utilizados em inúmeras campanhas políticas pelo mundo, marcadamente a campanha do Donald Trump. E o que acontece? Toda vez que a gente usa a internet, a gente deixa os chamados rastros. E esses rastros de navegação, eles acabam deixando um perfil das nossas aptidões. E esses perfis, eles são analisados e, vamos assim dizer, vendidos por empresas que dão um extrato mais ou menos do pensamento de grande parte dos cidadãos ou daquilo que eles acreditam, e isso pode ser um direcionador de sua campanha política. Bom, isso vai gerar também, ou isso vai nos trazer, melhor dizendo, o debate das chamadas fake news. Então, se de um lado você tem a questão dos rastros que são deixados pelos usuários e que esses dados são vendidos, por outro lado você também tem a questão das fake news, as mentiras que são propagadas na internet, muitas vezes sobre a ideia de uma liberdade de expressão que não pode ser plena. Há um limite na liberdade de expressão, e eu queria inclusive trazer o artigo 5º da Constituição Brasileira, que estabelece alguns limites, como proibição de anonimato, assegurar o direito de resposta, pagamento de indenização quando a pessoa tem sua honra violada, enfim. E não muito mais à frente, por exemplo, se eu prego a ideia de liberdade de expressão plena,
Será que é justo eu dar direito, por exemplo, a uma pessoa, através da liberdade de expressão plena, a cometer atos racistas, né? A praticar a famosa injúria racial, por exemplo? Não. Então isso tem um limite. Esse limite, né, ele gerou uma necessidade de construção de leis e de construção de normas que regulamentem e que tentem, de alguma forma, impedir a propagação de fake news e assegurar o direito dos cidadãos. Tá? Em junho desse ano foi aprovada uma lei, né, no Senado, que está lá para ser regulamentada pela Câmara de Deputados, que é a chamada Lei de Fake News. Essa lei, ela tenta, de alguma forma, estabelecer alguns limites. Por exemplo, a pessoa, quando ela faz alguma publicação, quando ela cria uma conta, melhor dizendo, ela tem que colocar lá sua identificação. E caso seja necessário, as empresas como Facebook, Instagram e outras, elas têm que remeter para a justiça a identificação desse indivíduo, né? Também a proibição das contas automatizadas, né? Aquelas contas robôs. Então o cara vai lá, cria 50 contas robôs e fica o tempo todo jogando as publicações dele para cima no Twitter, né? Então isso é algo que hoje se tornou um crime. Algumas pessoas, inclusive, já foram presas, né, no Brasil, pelo próprio pelo Supremo Tribunal Federal. Isso já é considerado crime. E também, né, a gente não pode esquecer uma outra coisa muito interessante, que é a transparência em torno dos conteúdos propagados pelas propagandas, né? Então essas propagandas, elas não podem anunciar conteúdos que não condizam com a realidade, o que de alguma sorte acaba gerando um respeito ao consumidor, né? Você tenta ali proteger o consumidor, porque quantas vezes a gente se depara com propagandas que não refletem a realidade, né? E isso hoje, a partir da aprovação da lei da fake news, se tornará um ato que não condiz com as leis brasileiras. Então é interessante perceber, e eu sempre digo isso para vocês, que quando a gente fala de história, a história ela é viva, ela não é um instrumento sólido, consolidado, e ela se transforma. A gente tinha em 2010 a ideia da internet como democratização, e hoje a gente vê a internet com um certo receio por causa das fake news, né, por causa dos nossos rastros que são deixados na internet, que são utilizados por empresas para vender nossas informações, e isso gerou a necessidade de leis, mas principalmente de educar os indivíduos para que eles possam compreender a importância da verdade. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo dia para vocês.